Notícias. Antena Nova. Informação de proximidade. Com o jornalista Souto Gonçalves. Registou-se menos dormidas na Ilha do Faial no mês de agosto, comparando com há um ano. A Graciosa também teve uma quebra, ao contrário, São Jorge e Pico cresceram. A Assembleia Regional aprovou uma proposta de lei para que os funcionários públicos dos Açores mantenham 35 horas semanais de trabalho, mas o diploma vai para a Assembleia da República. Às 2h15 da tarde de hoje, tomam posse os novos titulares da Câmara e da Assembleia Municipal. Recorde quem foram os 6 presidentes do município antes de José Leonardo. A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal da Horta tomam posse hoje, às 14h15, numa cerimónia que vai decorrer no Salão Nobre dos Passos do município. As eleições autárquicas deram ao PS a maioria absoluta na Câmara Municipal, com 4 vereadores, contra 3 do PSD, repetindo-se a composição do mandato anterior. José Leonardo Goulart da Silva, que desempenhou durante 4 anos o cargo de vice-presidente do município, é agora o presidente, sucedendo a João Fernando Castro. O Partido Socialista já elegeu 4 presidentes da Câmara. Renato Leal, que governou 3 mandatos, João Fernando Castro, que exerceu o cargo durante 2 mandatos e parte de outro, substituindo Rui de Jesus Goulart. Os socialistas gerem o município há 24 anos, em 6 mandatos consecutivos, fizeram-no sempre em maioria absoluta desde 1989, com exceção do mandato entre 2005 e 2009, em que estiveram coligados com a CDU, que elegeu 2 vereadores, os mesmos do PSD, contra 3 do PS. Durante este tempo, a CDU entrou na Câmara mais uma vez, em 1997, altura em que o PS tinha 4 vereadores, o PSD 2 e a CDU 1. Após o 25 de Abril, e até o PS iniciar a sua hegemonia, tinha sido o PSD a dominar a Câmara, sempre com maioria absoluta. Foram presidentes Fernando Dutra, Augusto Sequeira e Herberto Darte. A Assembleia Municipal também toma posse hoje, como referimos. O PS, após um mandato sem maioria, o que lhe custou a presidência do órgão, que foi para o PSD, recuperou a maioria absoluta com Fernando Menezes. Curiosamente, em 1989, Menezes também foi candidato ao mesmo cargo do que agora foi, fazendo dupla com Renato Leal. Apesar da primeira vitória do PS para a Câmara, com Renato Leal, nesta altura, Fernando Menezes não conseguiu acompanhar o resultado do seu camarada, perdendo, embora por apenas 88 votos. A 29 de setembro passado, o PS ganhou a Assembleia Municipal com quase 47% dos votos expressos, contra 35,5% do PSD e perto de 9% da CDU. São estas 3 forças políticas que têm assento na Assembleia que hoje toma posse. O PS com 11 mandatos, o PSD com 8 e a CDU com 2. Há 4 anos, a CDU já tinha 2 deputados municipais. O PSD, que ganhou, elegeu 10 e o PS 9, o que fez com que os comunistas funcionassem como fiel da balança. Agora, contando com os presidentes de junta de freguesia, que também fazem parte da Assembleia Municipal, o PS consegue ter 19 deputados municipais contra 13 do PSD e os já referidos 2 da CDU. O PS, além de ter ganho 2 membros eleitos em relação a 2009, conseguiu mais um presidente de junta. Ao PSD aconteceu o contrário, perdeu 2 membros eleitos e 1 presidente de junta. Conclusão, a Assembleia Municipal está mais cor-de-rosa. Esta maioria será confrontada logo no início do mandato com uma proposta da CDU sobre o problema do abastecimento de água que ontem foi anunciada e que a Antena 9 noticiou. Também o movimento Dar Voz às Pessoas, que é um prolongamento da candidatura autárquica do Bloco de Esquerda, já anunciou que vai levar à Assembleia Municipal uma petição sobre o mesmo assunto. Assunto que está nas mãos da Câmara Municipal, já que é uma das suas principais competências. E quanto à Câmara, apesar de uma vitória do PS superior a 52%, contra 34% do PSD, a relação de forças mantém-se relativamente ao mandato anterior. Como dissemos, José Leonardo Goulart será o novo presidente e Luís Botelho o vice-presidente, ambos do PS, e ainda do PS, os vereadores Esther Pereira e Filipe Menezes. Os vereadores do PSD serão Luís Garcia, Laureno Tavares e Suzete Amaro.
Voltamos a lembrar, a posse é hoje às 14h15. Nos noticiários de amanhã poderá ouvir a reportagem da Antena 9 sobre o acontecimento. A campanha SOS Cagarro teve início ontem em todas as ilhas do arquipélago. Esta campanha realiza-se desde 1995 e tem como principal objetivo alertar a população para a necessidade de preservação do cagarro, espécie protegida que nidifica nos Açores. Os Açores acolhem todos os anos quase 200 mil casais de cagarros que procuram as zonas costeiras das ilhas para se reproduzirem. Este número corresponde a mais de 60% da população mundial da espécie e a cerca de 75% da população mundial de uma subespécie do cagarro. O início da 22ª campanha SOS Cagarro foi assinalada com uma ação de sensibilização promovida pelo Governo em conjunto com a GNR e os escuteiros do agrupamento 171 das Angústias. A iniciativa decorreu na Avenida 25 de Abril, na cidade da Horta. Este ano há uma especial atenção aos estrangeiros. A Secretaria Regional dos Recursos Naturais pretende transformar a campanha numa atividade de ecoturismo visando a promoção da região. Por isso foi criado um site de divulgação em inglês. A campanha termina a 15 de novembro. O Parlamento Regional aprovou ontem uma anteproposta de lei que terá que ser ratificada pela Assembleia da República e que determina que a lei das 40 horas de trabalho semanal na função pública não se aplica no arquipélago. O diploma foi uma iniciativa do PS e recebeu os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. O PSD e o PPM abstiveram-se e o CDS votou contra. A anteproposta de lei argumenta que os Açores têm especificidades próprias, com uma natureza arquipelágica e limitações de mobilidade que justificam que não seja alargado o horário de trabalho na administração regional de 35 para 40 horas semanais. Os Açores registaram no mês de agosto mais de 184 mil dormidas, o que representa um acréscimo de 5% relativamente ao mesmo mês do ano passado. O FAIAL, que vinha mantendo um crescimento de número de dormidas desde o início do ano, teve um registro em sentido contrário. No mês de agosto verificou-se uma quebra de 7,2%. Foram registadas 14.784 dormidas contra 15.939 em agosto de 2012. O FAIAL e a Graciosa foram as ilhas com quebra nas dormidas no mês de agosto. O maior crescimento em relação ao ano passado deu-se em São Jorge, 27,3%, e no Pico, 15%. CDU leva problema do abastecimento de água à Assembleia Municipal, é o título que o jornal Incentivo escolheu para o seu melhor espaço na edição desta quarta-feira. A previsão do estado do tempo para hoje, para o Grupo Central do Arquipélago, é de períodos de céu muito nublado com boas abertas, vento oeste bonançoso a moderado, 10 a 30 km por hora, rodando para sudoeste e tornando-se moderado a fresco, 20 a 40, com rajadas até 50 km por hora para a noite. Mar de pequena vaga tornando-se cavado e ondas noroeste de 3 a 4 metros. Para amanhã, período de céu muito nublado com boas abertas, aguaceiros especialmente durante a manhã, vento sudoeste moderado a fresco, 20 a 40 km por hora, com rajadas até 55, rodando para o oeste, mar cavado e ondas noroeste de 3 metros. Na Horta, a temperatura máxima andará por volta de 21 graus, tal como a água do mar, a temperatura mínima 16 graus. Realmente já se sente algum frio. Não há sismos a registrar nas últimas horas nas proximidades da Ilha do Faial. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Alimentação e o Dia Mundial da Anestesiologia. Neste dia, mas há 68 anos, foi fundada a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Aconteceu no ano de 1945. 3 notas de agenda. O Parlamento está reunido nesta semana na Horta. As sessões plenárias, abertas ao público, iniciam-se às 10 da manhã e recomeçam às 3 da tarde. Costumam durar até às 8. Pelas 14h15, já o dissemos, tomam posse os novos titulares da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal da Horta. A exposição de fotografias Essência, Exparações e Rugas de João Borba e Jani Jorge prolonga-se até sexta-feira, durante a tarde, na sala polivalente da Biblioteca João José da Graça. Ontem a Antena 9 retomou o programa Bate-Papo com Mário Freião e Margarida Madruga. Este programa é uma espécie de cavaqueira entre amigos, em que, no entanto, se abordam questões de interesse local. Entre outros assuntos, no programa de ontem, número 89, falou-se da programação das atividades culturais na Ilha do Faial. Mário Freião, a propósito, sugeriu que, em face da sobreposição de muitos acontecimentos,
que curiosamente tem uma larga participação de estrangeiros residentes entre nós, se passasse a realizar eventos no domingo à noite. Muitos estrangeiros, não é? É verdade. Muito bom, mas já ali, já eles vão a estas coisas todas. Levanta uma questão que nós já falámos aqui várias vezes, que é a coincidência de acontecimentos. O tempo também não se pode esticar, não é? Não Sim, se pode... sim. Mas, de facto, se calhar poderia haver mais alguma preocupação de quem organiza, de quem toma a iniciativa, de tentar compatibilizar, as coisas, para não haver coincidência. Há aqui uma coisa. Aqui é que podia haver uma comissão. Sim, há aqui uma coisa. Há uma noite que passou a não se utilizar. Faz raríssimas coisas no domingo à noite. Porque no outro dia é dia de trabalho. Mas aqui, uma coisa que acaba, pode começar mais cedo, no inverno, em vez de começar às 9h30, passar a começar às 8h30. Bom, agora também é um bocado a mania das coisas começarem muito tarde. Pois é. Para quê? No meu tempo aquilo era mais cedo. Não, 8 horas, por exemplo. E eu falo sempre naquele... Tem que se comer qualquer coisa primeiro. Falo sempre Falo sempre no espírito prático, por exemplo, dos ingleses, nesse aspecto, não é? Eles têm teatro muito cedo. Porquê? Porque uma grande parte daquela gente que trabalha não vive mesmo em Londres. Sai, não é? E, portanto, eles têm tempo, depois do trabalho, de ir ao teatro. Isso já é uma coisa que já existe há décadas, há muito tempo que existe. Nós aqui nunca tivemos essa preocupação de adotar os horários às conveniências das pessoas. Mas essa ideia, João Mário, eu acho que é muito interessante e ficava aqui lançada. Ao domingo à noite, porque é que não se faz mais coisas? É uma noite... Absolutamente. E no inverno... Mas às 8 e tal. E no inverno ser mais cedo. A sugestão está lançada. Lembro, entretanto, que o bate-papo mudou de horário, passou para terça-feira, às 9h30 da manhã. Antena 9. Informação de proximidade.